A maior bomba em cima de Maduro até agora acabou a paciência. A maior bomba até agora acaba de ser lançada no colo de Maduro. Se Maduro achou que o seu teatro seria suficiente para convencer o mundo de que as eleições na Venezuela foram democráticas e transparentes, a maior definição de tiro que saiu pela culatra é exatamente essa tentativa de teatro fabricado por ele. Mas vamos lá, é impossível não acompanhar o que está acontecendo na Venezuela. Olha esse vídeo, tá sensacional. Aqui é o Felipe Len. Sou pré-candidato a vereador pelo PT aqui na minha cidade em Mogi das Cruzes, São Paulo. Basta olhar para quais países reconhecem que houve uma fraude na Venezuela e que é uma ditadura sanguinária, e quais países estão fazendo vista grossa fingindo que nada de anormal está acontecendo. E aí temos um ditador que já está em surto psicótico. Ele teve a capacidade de chamar seus oficiais e dizer que se preparem porque Elon Musk vai invadir a Venezuela. Não estou brincando, há um vídeo na internet onde ele faz um discurso falando que Elon Musk está indo invadir a Venezuela. Elon Musk, que está por trás de todo esse hackeamento do sistema do CN e de que existe um fascismo internacional com Bolsonaro, Elon Musk, entre outros nomes. Não está claro se ele está sob efeito de entorpecentes ou remédios, porque sua aparência mostra que ele está totalmente abatido e as alucinações que ele verbaliza também. Mas vamos lá, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a entidade que tem 35 países das Américas como membros, é a entidade mais forte no que diz respeito às Américas. A OEA é gigantesca, só para você entender, esses são os países membros da OEA. A única exceção é os Estados Unidos, o resto faz parte da OEA do norte ao sul das Américas, até o Canadá. Inclusive, a própria Venezuela faz parte. A OEA fez uma reunião para votar um parecer, um ofício pedindo para que Maduro apresentasse as atas pedindo para ver os detalhes da votação. Só isso, não era uma carta falando que eram contra a votação, nada disso, era só para pedir transparência. Alguns países se abstiveram de votar. Agora tenta imaginar quais desses países se abstiveram. Dá uma olhada. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia, Uruguai, Venezuela. Então, o Brasil se absteve, ou seja, o Brasil está falando tipo assim: olha, eu estou com vergonha de falar que estou a favor de Maduro, mas também não vou votar. E todos os outros países votaram a favor. Canadá, Estados Unidos, todos a favor. A situação na Venezuela está cada vez mais crítica e as pressões internacionais sobre Maduro estão aumentando. Além da OEA, outros organismos e países também estão se manifestando contra o regime ditatorial do país. A União Europeia, por exemplo, emitiu recentemente um comunicado condenando as eleições fraudulentas e pedindo a restauração da democracia na Venezuela. Além disso, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao governo de Maduro, afetando diretamente a economia do país. Devido à falta de alimentos e remédios, a população venezuelana está sofrendo com uma crise humanitária sem precedentes. Muitos venezuelanos estão fugindo para outros países em busca de melhores condições de vida. Países como Colômbia, Brasil e Peru têm recebido um grande número de refugiados venezuelanos, o que tem gerado impactos econômicos e sociais nessas nações. Enquanto isso, a oposição venezuelana continua lutando pela democracia e pela saída de Maduro do poder. Liderados por Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente interino do país, os opositores têm enfrentado repressão e perseguição por parte do regime. No entanto, a resistência popular e a pressão internacional estão contribuindo para fortalecer a luta contra a ditadura de Maduro. A situação da Venezuela continua a se deteriorar, com a crise humanitária se agravando a cada dia. A falta de alimentos e remédios está afetando severamente a população, levando muitos venezuelanos a buscar refúgio em outros países. Essa migração em massa está sobrecarregando as nações vizinhas como Colômbia, Brasil e Peru, que estão enfrentando dificuldades em lidar com o fluxo de refugiados. Além das consequências sociais, a economia venezuelana também está sofrendo as consequências
consequências do governo autoritário de Maduro. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos estão impactando diretamente o país, dificultando ainda mais a recuperação da economia e prejudicando a vida da população. A instabilidade política e econômica na Venezuela tem gerado um aumento significativo na criminalidade do país. A falta de segurança tem afetado diretamente a população, que vive com medo constante de violência e assaltos. Os índices de homicídios e roubos têm aumentado drasticamente nos últimos anos, causando um clima de insegurança generalizada. Além disso, a crise na Venezuela também tem gerado impactos ambientais preocupantes. A escassez de recursos básicos, como água e energia elétrica, tem levado a um aumento no desmatamento e na exploração desenfreada de recursos naturais. Isso tem contribuído para a degradação do meio ambiente e para a perda de ecossistemas importantes. O colapso do sistema de saúde também é uma das consequências graves da crise no país. A falta de medicamentos, equipamentos e profissionais qualificados tem levado a um aumento no número de mortes evitáveis e ao agravamento de doenças que poderiam ser tratadas adequadamente. A pressão política e diplomática sobre Maduro está aumentando à medida que mais países se manifestam contra seu regime autoritário. Além da OEA e da União Europeia, outros países como Canadá, Reino Unido e Alemanha também condenaram as eleições fraudulentas na Venezuela e exigiram respeito à democracia. Essas declarações de apoio à oposição venezuelana fortalecem ainda mais a luta contra a ditadura de Maduro. A crise humanitária no país também está se agravando, com um número cada vez maior de venezuelanos buscando refúgio em países vizinhos. A escassez de alimentos e remédios tem levado à desnutrição e à falta de tratamento médico adequado, resultando em um aumento alarmante no número de mortes evitáveis. A situação é especialmente preocupante para as crianças, que estão sendo afetadas negativamente por essa crise. Além disso, a crise econômica tem resultado em altos índices de desemprego e inflação galopante. Os venezuelanos estão enfrentando dificuldades para obter o básico para sobreviver, como alimentos, água potável e itens de higiene pessoal. A população também está sofrendo com a falta de serviços básicos, como eletricidade e água, o que agrava ainda mais a situação. Para piorar a situação, a criminalidade está aumentando no país, com índices alarmantes de homicídios e roubos. A falta de segurança tem deixado a população em constante medo e insegurança. A situação na Venezuela está cada vez mais delicada, com a crise humanitária atingindo níveis alarmantes. A escassez de alimentos e remédios está levando a um aumento preocupante da desnutrição e das doenças evitáveis. A falta de tratamento médico adequado tem resultado em um número crescente de mortes prematuras, especialmente entre as crianças. Além disso, a crise econômica está afetando a população de forma devastadora. O desemprego está em um nível recorde e a inflação está galopante, dificultando ainda mais para os venezuelanos obterem o básico para sobreviver. Muitas famílias não têm acesso a alimentos, água potável e itens de higiene pessoal. Para piorar a situação, a criminalidade está em ascensão no país. Os índices de homicídios e roubos estão atingindo níveis alarmantes, deixando a população em constante medo e insegurança. A crise humanitária na Venezuela está atingindo níveis alarmantes, com cada vez mais pessoas sofrendo com a escassez de alimentos e falta de acesso a serviços básicos, como água potável e eletricidade. Além disso, a falta de medicamentos e profissionais de saúde qualificados está levando ao aumento das mortes evitáveis e ao agravamento de doenças. A situação se torna ainda mais preocupante quando consideramos o impacto que essa crise está tendo sobre as crianças venezuelanas. Muitas delas estão desnutridas e não recebem a assistência médica necessária para tratar doenças comuns da infância. Como resultado, o número de mortes infantis está crescendo de forma alarmante. Diante dessa realidade, diversos países estão oferecendo ajuda humanitária à Venezuela. Na tentativa de amenizar os efeitos da crise, organizações internacionais estão enviando alimentos, remédios e outros suprimentos essenciais para o país. No entanto, a falta de cooperação do governo de Maduro dificulta a distribuição desses recursos, deixando muitos venezuelanos sem acesso à ajuda necessária. Além disso, a crise na Venezuela também está causando um aumento significativo na criminalidade. Com a falta de segurança e a instabilidade política, os índices de homicídios e roubos estão atingindo níveis alarmantes.
A população vive com medo constante e muitas pessoas estão deixando o país em busca de segurança e melhores oportunidades de vida em outros lugares. A falta de segurança e a instabilidade política na Venezuela têm gerado um aumento significativo na criminalidade. Os índices de homicídios e roubos atingem níveis alarmantes, causando um clima de insegurança generalizada. Infelizmente, muitos venezuelanos vivem com medo constante e têm suas vidas diariamente afetadas pela violência. Além disso, a crise econômica do país também tem contribuído para o aumento da criminalidade, pois a falta de oportunidades de emprego e a escassez de recursos levam algumas pessoas a recorrerem ao crime como única forma de sobrevivência. Diante desse cenário, diversos países vizinhos têm enfrentado desafios em relação à segurança e ao fluxo de refugiados venezuelanos. Essas nações estão sobrecarregadas com o aumento do número de pessoas em busca de melhores condições de vida e, infelizmente, muitas delas acabam se envolvendo em atividades criminosas devido à falta de oportunidades. Os governos locais estão trabalhando para enfrentar esses problemas, fortalecendo as medidas de segurança, aumentando a presença policial nas áreas mais afetadas e implementando políticas de integração e acolhimento para os refugiados. A situação na Venezuela é extremamente grave, com a crise humanitária atingindo níveis alarmantes. A falta de alimentos, remédios e serviços básicos está levando a um aumento preocupante da desnutrição, doenças evitáveis e mortes prematuras. Além disso, a crise econômica está devastando a população com altos índices de desemprego e inflação galopante. A criminalidade também está em ascensão, deixando a população em constante medo e insegurança. Diante desse cenário, é crucial que os países vizinhos e a comunidade internacional ofereçam ajuda humanitária e apoio para enfrentar essa crise sem precedentes.